Boa noite, já que os sinos já estão tocando, os sinos da igrejinha, Pai Belém, Belém Blau. Segunda-feira, dia 8 de julho, segunda-feira, dia seguinte de um final de Copa América, uma Copa a princípio esvaziada, uma Copa, sei lá, alguns comentaristas dizem que inoportuna, porque atrapalha as férias dos jogadores que jogam na Europa, enfim, aquela coisa de sempre, né? Enfim, a seleção brasileira conquistou mais um título. Era óbvio, pelo menos ao meu ver, que se a seleção brasileira não tivesse pela frente, principalmente o Uruguai, depois pela ordem Chile e Argentina, né, se a seleção brasileira não encontrasse com nenhum desses, ou os encontrando os batesse, ela seria campeã. Era a maior favorita, né? Depois do Uruguai, já que a Argentina vinha mal, o Chile uma incógnita, e os outros participantes realmente não teriam chance nenhuma diante da seleção brasileira, da seleção uruguaia, principalmente essas duas. Então a seleção brasileira conquistou mais um título. Daniel Alves, aos 36 anos, levantou mais uma taça, o 40º título desse jogador, né, que está terminando, né, é um jogador que está com 36 anos, para a próxima Copa do Mundo terá, vamos dizer, 39, jogando de lateral. Como é que é isso? Eu não sei. De zagueiro, jogando na sobra, talvez, se fosse o caso, né, mas não é o caso dele, né? Então, mais uma conquista que é boa para o treinador, principalmente para o treinador, é boa para a CBF, né? Para os jogadores, nem tanto, aqueles que já estão com a vida resolvida, nem tanto, é só mais um status. E para o jogador que está começando a carreira, como no caso do Everton Cebolinha, é muito importante, até porque ele foi artilheiro, um artilheiro com 3 gols, mas foi artilheiro com 3 gols e uma opção com 2, né? Mas o mais importante foi que ele fez o papel dele, carimbou, né, o passaporte dele para permanecer nas outras convocações. O ressurgimento do Gabriel Jesus, que estava devendo, e pegou confiança e fez uma Copa América sensacional, né? Não serve muito de parâmetro, porque o Campeonato Sul-Americano, o nível do futebol jogado aqui é muito inferior, então não serve de parâmetro, né? Mas torneio é para ser disputado e é para ser conquistado. Se vale troféu, vamos lá buscar esse troféu, né? A seleção brasileira jogou sem Neymar, e devido àquele montão de problemas aí, e os problemas continuam com o Neymar, né? Pelo menos se chegou à conclusão de que dá para jogar sem o Neymar, há vida na seleção brasileira sem o Neymar. Se ele puder participar, puder colaborar, ótimo, né? Não podemos abrir mão do Neymar se ele tiver em condições, né? Porque é um cara diferente, entendeu? E então, se ele estiver pronto a colaborar, é mais um reforço para a seleção brasileira. Para a seleção brasileira pode e tem vida assim sem o Neymar. Foi até enquete do programa esportivo no dia de hoje, mas na minha opinião, né, ficou comprovado o que eu já achava, né, que teria sim condições de ganhar, principalmente um campeonato sul-americano com nível baixo de futebol, de ganhar sem o Neymar. A nível Europa, complica um pouquinho, mas o Neymar tem que melhorar muito, o Neymar tem que reciclar. Ainda dá tempo, Neymar, ainda dá tempo de salvar esse cara, né? Se ele quiser se salvar, né? Ele tem que ser o primeiro a querer, né? Mas ainda dá tempo, 27 anos, o pessoal está jogando agora até uns 35, 40 anos, não sei no caso de Neymar, 40, não acredito que ele chegue não, né? Mas 31, 33, dá para ele jogar ainda aí uns 6 anos em alto nível, se ele quiser ainda dá. Tá uma polêmica aí, não quer mais voltar para o PSG, quer resolver a vida dele, quer voltar para o Barcelona, segundo dizem. Quer dizer, ele saiu mal do Barcelona para ir para o PSG, agora sai mal do PSG para possivelmente voltar para o Barcelona. Será que esse cara vai continuar saindo mal de todos os clubes por onde ele passa? Entendeu? Não sei, cara, não sei o que passa na cabeça desse rapaz, mas a salvação dele é que ele joga futebol, joga muito, por sinal, né? Então acabou aí, Copa América, todo mundo agora vai para suas casas, tirar seu período de férias aí, e a gente volta
para o nosso futebol, né, que já estávamos sentindo falta. E já teremos jogo hoje, né, da Série B, e já no final de semana vamos ter jogos aí do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, por exemplo, vai jogar na quarta-feira contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada pela Copa do Brasil. O Atlético Paranaense está cheio de problema lá, contusão, o jogador já foi vendido para a Europa, enfim, o treinador está com alguns problemas lá, né? E no Flamengo, o Flamengo está com o seu elenco completo. Já ouvi agora na parte da tarde que o treinador deu mostra de que vai deixar o Everton Ribeiro no banco. Já criticaram o treinador porque vai deixar o Everton Ribeiro no banco. Meu irmão, o Everton Ribeiro está voltando agora de uma lesão muscular. Então o treinador está certo, ele não participou de grande parte dos treinamentos, ele não participou por conta da lesão. Tratou mais do que participou. Então ficar no banco não vejo nada demais não. Ele é titular do Flamengo. Não tem como ele não ser titular. Mas para voltar, é melhor voltar com o cara no banco. Não se sabe quanto tempo ele vai aguentar jogando. Então tem elenco para isso. Então a única dúvida do treinador é essa aí. No mais, está todo mundo pronto para o jogo. É um jogo difícil jogar lá. Mas se o Flamengo quer dizer alguma coisa do que deseja para esse segundo semestre dessa temporada, tem que chegar lá e jogar contra o Atlético Paranaense e jogar. Tem que jogar. No final de semana vai jogar contra o Goiás. Não há nada melhor, pelo menos no papel, do que voltar agora para o Campeonato Brasileiro. Tem mais 10 jogos referente ao primeiro turno. Voltar jogando contra o Goiás em casa, né? Favoritismo? Sim. Mas tem que fazer valer esse favoritismo jogando dentro de campo, né? O Botafogo vai pegar o Cruzeiro, vai jogar contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Cruzeiro que vai jogar contra o Atlético Mineiro na quinta-feira pela Copa do Brasil, jogo de ida, né? E o Botafogo vai jogar lá, né, contra o Cruzeiro. Jogo difícil, né? As pessoas vão cobrar muito dos seus elencos, o torcedor vai cobrar muito, a imprensa vai cobrar muito do Flamengo, do Botafogo, do Flamengo principalmente, né? Que está com o treinador, teve esse tempo todo para treinar. Se o Flamengo tiver um mau resultado contra o Atlético Paranaense, vão dizer que não adiantou nada. Só que o Atlético Paranaense também fez a mesma coisa. Todo mundo parou no mesmo tempo e todo mundo treinou, pô. Entendeu? Então não tem essa de querer cobrar, não valeu nada, então não treinou nada. Porra, a diferença do Flamengo já é o treinador, já é a dinâmica do treino do cara, já é tudo diferente no Flamengo. Tudo é bem diferente no Flamengo do que era antes com o Abel. Entendeu? Isso aí já é a mudança. Agora, dentro do campo é o jogo, cara. Entendeu? Não vai querer dizer que treinou esse tempo todo e não apresentou nada. Vai apresentar alguma coisa, já apresentou já, pô. E vão cobrar isso do Botafogo, vão cobrar do Vasco, vão cobrar do Vanderlei, vão cobrar do Fluminense. Fluminense que vai jogar em casa contra o Ceará. Também é uma boa volta, né, para o restante desses 10 jogos referente ao primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E o Vasco da Gama vai jogar lá com o Grêmio. O jogo do Botafogo lá contra o Cruzeiro e o jogo do Vasco da Gama contra o Grêmio, eu não posso dizer que é uma boa volta, né? Porque sabe como é que é? O Vasco não terminou bem. Aliás, melhorou um pouco depois que o Vanderlei chegou. O Fluminense assim tá com sérios problemas. Fluminense, Botafogo. O pessoal do Botafogo não tá dando nem entrevista, porque eu acho até melhor mesmo, porque o jogador tá sem receber. 2 meses de salário atrasado, saindo para o 3º mês. Então você vai entrevistar o jogador tá com a cabeça quente, pode falar bobagem, pode se prejudicar. Então eu acho que eles agem certos a partir do momento que eles não querem dar entrevista. Porque na entrevista vai ser perguntado exatamente sobre o problema que eles estão passando, entendeu? E eles não há quem tenha cabeça para responder bem num momento como esse, né? Então os clubes do Rio têm esse jogo, né? Flamengo pega o Goiás aqui, Botafogo joga lá contra o Cruzeiro, o Vasco joga lá contra o Grêmio e o Fluminense pega o Ceará aqui, né? Ontem a torcida aplaudiu a renda recorde, né, no Maracanã. Porra, mas também se você for ver a média pelo público pagante, você dividir, né, pelo valor que deu, você vai achar a média aí, a média do ingresso caríssima, né? Assim é mole. Aí algumas pessoas criticando porque o povo aplaudiu. O povo aplaudiu porque não tem outra coisa pra fazer. Você queria que o povo vai, a renda lá de toda aí vai, não, pô. Aplaudir. Uns aplaudiram meio sem graça, outros aplaudiram com mais vontade, né?
Enfim, é isso aí, queriam que vaiasse. Porra, se fosse pra vaiar, era melhor não ter ido lá. Né? Então aplaudiram a renda lá, recorde, entendeu? Deu o quê? 60 mil pessoas. Daqui a pouco o Flamengo bota isso aí também. Né? Não vai ter o valor em pecúnia de renda igual teve esse jogo contra a seleção peruana. Mas em termos de público, o Flamengo bate esse público aí facinho. Fácil. Né? Quem dera que conseguisse uma renda dessa aí. Né? Mas vai botar o preço lá em cima, o torcedor não vai. Né? Então é isso aí, é aguardar. Quarta-feira já temos jogos aí pela Copa do Brasil. A melhor coisa que tem, depois de ver essa Copa América aí, a gente chegar à conclusão de que o Campeonato Brasileiro nosso campeonato é muito gostoso de se ver. Olha, não é brincadeira não, quando é férias do campeonato, férias do futebol, férias da temporada aqui, a gente não sente tanto quanto sentimos a falta do Campeonato Brasileiro para ver essa Copa América aí. A gente não sente tanto porque a gente acompanha o campeonato, tem uma hora que ele tem que parar, a gente fica na lembrança daquelas coisas boas que a gente vê. Mas se a gente se tratando de Copa América, tudo seleção e uns joguinhos, pelo amor de Deus, né? Então deu muita saudade. Agora é a gente aproveitar o retorno aí do Campeonato do Futebol Brasileiro e beber na fonte aí de Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Tá certo? No mais é isso. Todos nós temos aí uma boa semana, começar pelo dia de hoje, né? E que sigamos em frente aí, todos em paz e bem. Tá certo? Boa semana para todos.